Capítulo 9 do livro do Gênesis, capítulo 20, o capítulo 9, do verso 20 ao 29, tá? Está escrito assim: E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Você crê na palavra de Deus, pode dizer amém? Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Se não for possível, irmão, então você já sabe que foi isso que aconteceu, porque a embriaguez, ela faz isso, né? Então nós vamos aprender um pouco sobre isso hoje, tá certo? Vamos orar exatamente nessa direção, certo, pastor Monfim? Glória a Jesus. Pai querido, eu quero te louvar mais uma vez, Senhor, pela revelação da tua palavra, pelo teu direcionamento, pelo teu amor, pela tua paz, a tua misericórdia sobre nós, homens e mulheres, pecadores, falhos, mas crentes na tua palavra, no teu evangelho. Senhor meu Deus, abre o nosso entendimento nessa noite, para que nós possamos compreender a tua palavra mais uma vez, que ela nos ensina, ela nos amadurece, ela nos faz crescer, ela nos orienta, e nós precisamos, Senhor, estar com os nossos ouvidos e o coração aberto. Fala, pois, conosco, Senhor. Usa-me, ó Pai querido, como teu instrumento para glorificar o teu nome, é o que eu te peço. Fica conosco e acalma, Senhor, os corações para a glória do teu nome. Amém. Os irmãos podem tomar assento? Queridos irmãos, eu gostaria muito, de uma forma muito indelével, que nós, irmãos, podem se assentar, tá? E nós somos muito gratos a Deus pela sua palavra. Mas nós temos que compreender, irmão, muita coisa que às vezes nós passamos por cima e deixamos de amadurecer nesse conhecimento. Nós vemos aqui, por exemplo, no livro do Gênesis, que é o livro da criação, nós temos que entender que quem está escrevendo o livro do Gênesis, quem escreveu, aliás, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, como assim é conhecido, foi Moisés. E ele estava escrevendo numa planície. E ele conta agora a história de um homem, está contando a história de Noé, um homem que foi visto, foi reconhecido dentre a sociedade e pelo próprio Deus como justo para a cultura da sua época. E Noé, nós vemos aqui que ele viveu 950 anos. Nós vamos entender também aqui que ele vai encerrar o ciclo dos setistas, tá? Ou dos setistas, que são os filhos de Sete, que é os que viveram maior tempo. A partir daí, vocês vão ver que a idade começa a diminuir. Então já prestem atenção em detalhes pequenos como esse, para que nós saibamos entender a diferença das dispensações. Para que nós possamos compreender, vou fazer aqui uma introdução rápida, para que nós possamos compreender. Quando nós não vemos o agir ou trabalhar de Deus, ou uma resposta de Deus, a nossa mente nos faz entender que Ele não está fazendo nada. Mas essa não é a realidade. Nós temos, irmãos, e recentemente, meu amigo, irmão, né, Dr. Elton, conhecido por muitos aí, ele lançou um livro sobre a dopamina, né? Ele é um médico, é um gastro, e eu acho interessante, é um livro muito bom, até pensei logo em você, pastor Juliano. Ele me ofereceu, eu vou passar para o pastor Juliano, que gosta desse tipo de assunto. Mas nós entendemos, irmão, ali na página 16, nós já compreendemos uma coisa muito importante, depois na 17.
que o ser humano ele desenvolve, ao longo do tempo, essa ânsia por dopamina, pensando numa troca. Eu só me alegro quando eu receber. Então, eu preciso disso para me alegrar. Mas, na verdade, algumas dores, provas, angústias, geram a mesma dopamina que nos ensina e recreia o nosso corpo, mesmo sem essa felicidade aparente. Mas nós não vamos falar disso agora. O que eu estou trazendo nessa introdução é que Deus mostra aqui, mais uma vez, que Ele está no controle da história. Tudo, até as coisas erradas, pessoas que agem de forma indecorosa, como nós vamos ver no texto de hoje, Deus tem um plano em tudo, irmãos. Então, nós vemos aqui Moisés escrevendo o Pentateuco durante 40 anos, que passou ali no deserto. Eles estavam aqui agora, segundo Deuteronômio, na planície de Moabe. Então, os exércitos de Israel estavam todos sentados diante dele, diante da peregrinação, em frente a Jericó e atrás de si o Egito. Eles tinham saído do Egito e estavam entrando em Canaã, na terra prometida. Então, guarda esse nome. Eles estavam entrando na terra de Canaã. Fazendo uma observação rápida já, o ser humano que não conhece a palavra de Deus, e até alguns cristãos que não conhecem a palavra de Deus, já dizem, mas por que Deus faz um negócio desse? Vai desalojar o povo de Canaã da terra dele, vai tirar um povo para pôr outro. Então, presta atenção no que está acontecendo aqui. Então, Canaã era composta por 7 grandes, numerosos e preparados povos para a guerra. E quem estava chegando para tomar, você vai entender quando é Deus que está fazendo isso, era um povo escravo, não tinha armas, não era acostumado com guerra, tá? Não tinha nome ainda, mas Deus, quando quer dar, Ele age do jeito dele. E nós temos que estar atento à vontade do Senhor nosso Deus e à forma como Ele age. Então estavam ali cananeus, heteus, jebuseus, heveus, ferezeus, amorreus, gigazeus, todos os zeus estavam ali naquela terra de Canaã. Esse povo que agora Israel estava entrando para tomar, e é por essa razão que Moisés escreveu, porque o povo chegou ali e eles ficaram meio igual a gente está aqui agora. Mas será que a gente tem que tomar mesmo essa terra? Mas será que é justo o que a gente está fazendo? E o povo, irmãos, toda vez que você tiver em dúvida, põe isso na sua cabeça. Cada vez que a dúvida lhe assaltar, a sua força diminui. Toda vez que você está cheio de certeza, de confiança, a sua força se multiplica. Então, Moisés está escrevendo o que nós lemos aqui hoje, para o povo de Israel tomar conhecimento do que havia acontecido e o porquê que Deus estava dando Canaã para eles. Tudo bem até aí, os irmãos estão me entendendo? Amém? Então, muito bem. Então, os descendentes de Cã, nesse momento que Israel estava lá, eles haviam se desviado do caminho do Senhor, das intenções do Senhor Deus, da bondade de Deus, da esperança que Deus dá, da misericórdia que Deus dá. É por essa razão que eles estavam perdendo a terra dele. Tá? Chegou o momento dos filhos de Sem, que eu citei aqui já por 3 vezes, os filhos de Noé, Sem, Jafé e Cão, que era o mais novo. Então, queridos, os filhos de Cão, que são os habitantes de Canaã, eles tinham perdido a benesse ou benefício de Deus. E não se incomodem com isso, irmão, porque a gente tem que entender isso, tá? Então, aproveitando que é um culto de ensino, apesar de estar sendo transmitido, aos meus obreiros vou dar a orientação mais uma vez. As pessoas, quando chegam embriagadas, é bom que eles fiquem lá no início, porque eles não estão bem. As faculdades, nós vamos entender hoje mais uma vez na Bíblia. A pessoa que se embriaga, ele não tem controle de si, tá? Então é melhor contê-lo lá no início, que aí ele pode beber água, tá? Vamos voltar à palavra do Senhor. Então chegou o momento dos filhos de Sem tomarem a terra e implantarem os planos de Deus naquele lugar. Eles teriam que ser corajosos e partir dali e tomar aquela terra e não ter dúvida, e Moisés está explicando isso. Tá? Aquele povo foi infiel. O que o povo de Canaã fez para que perdesse o direito da sua terra?
E nós vamos entender que até hoje há um vulgo, há um resto desse povo ali naquele lugar, tá? Primeiro, eles, depois da criação do homem, de Adão, Eva, as linhagens se misturaram, o pecado se multiplicou, os homens começaram a se casar de forma indevida com mulheres de outra cultura. A promessa da semente da mulher, que era Jesus, que traria salvação ao mundo, foi esquecida. Eles já não passavam de pai para filho como deveriam. Houve a necessidade do dilúvio, como nós aqui acompanhamos na aula passada, né? Então, nós vamos ver hoje que mesmo depois do dilúvio, um dos filhos sobraram somente aquelas 7 pessoas, irmão. E no meio daquelas pessoas, um deles trouxe de novo o pecado para o meio deles. Por quê? Porque a semente do pecado, guarda isso. Não tem nenhum bonzinho aqui, não. A partir de mim, a semente do pecado está em nós. Cabe a nós entregarmos a nossa vida a Deus. Entregar a vida a Deus não é um dia levantar a mão e dizer, eu quero Jesus. É entregar o seu ser a Ele. Só assim, todo mal que existe em nós, ele é abafado, ele é vencido. Então, bora lá. Moisés realinha os caminhos, mostra ali no versículo 18. Vamos voltar um pouquinho aqui. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cã e Jafé. Na verdade, irmãos, Cã é o mais novo, tá? Então seria Sem, Jafé e Cã. Mas a ordem não altera. E Cã é o pai de Canaã. Guardem isso. Há uma confusão muito grande quando Noé pronuncia uma maldição e a maioria dos cristãos pensam que é para uma pessoa, mas não é para uma geração. Tá? Esses foram os 3 filhos de Noé. E destes povos se povoou toda a terra. Aí o versículo 20 que nós lemos hoje, né? Então nós vimos a relação dos filhos de Noé, a importância de cada um deles. Isso é muito marcante para nós temos que entender a importância deles, tá? Hoje nós vamos entender isso. Aí nós vamos ver do capítulo 20 ao 21, Noé, um homem de Deus, peca. Epa, pastor, que negócio é esse? Não, bora lá então. E começou Noé a ser lavrador da terra, porque ele era lavrador. E plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Irmãos, até aqui, os filhos de Noé são nominados 4 vezes, tá? 4 vezes. E agora Noé, ficou bem claro quem são os filhos de Noé. Ele planta uma vinha. Deus em algum lugar, eu não vou dizer nem anteriormente ao dilúvio, mas depois do dilúvio até hoje, em algum momento, Deus proibiu alguém plantar algum tipo de planta? Não. Muito menos a uva. Tá? Então já guarde isso aí. Não é proibição de Deus. Não é proibição de Deus. Bom, irmãos. Agora, Noé, ele não somente plantou uma vinha, que qualquer um poderia plantar. Se não fosse ele, mas alguém ia plantar lá na frente. Porque as sementes estavam, Deus deu semente, a terra estava secando, estava surgindo a semente de tudo. De araçá, que eu gosto, quem não conhece, procure saber, é muito bom. Tem muita fruta que nós às vezes nem conhecemos, mas a semente estava lá, alguém ia plantar. Ele plantou. Algum pecado? Não. Mas a atitude errada foi que manchou o caráter do, até agora, ilibada, justo Noé. Então prestem atenção, irmão, que um homem justo pode pecar, uma mulher justa pode pecar. Já vamos quebrando essa nossa hipocrisia de achar que nós não erramos. Quando se olha o pastor, esse pastor nunca deve ter pecado. Hein? Paulo, quem mais pareceu com Deus ou com Jesus, disse,
miserável homem que sou. Quem que me livra do corpo dessa morte, ou seja, dessa semente maldita que está dentro de mim? Só Jesus Cristo. Só Jesus que livra. Só que presta atenção para não pegar só um pedaço, tá? Porque parece ser complicado, mas ao mesmo tempo não é. Deus não proibiu de plantar vinha, mas isso não significa que poderia abusar da vinha. Assim como Deus não nos proíbe provar coisas boas, mas nós não podemos abusar em coisas boas. E eu vou dizer aqui já uma delas. Comer. É tão bom, né? Você comer arroz, feijão, um bifinho, comida brasileira, vamos pensar aí. Um bifinho acebolado com um tomate, um alface, para quem não jantou, isso é, né? Algum problema nisso? Vocês acham que é pecado? Agora abusa para você ver. Daqui a pouco você está fazendo cirurgia, pedindo oração, passando mal, colesterol alto, desequilibrado, tendo tontura, não consegue andar, não consegue subir, não fecha a cicatriz. São exageros, irmãos. Uma das maiores intenções hoje aqui é trazer, através desse texto, a compreensão para cada um de nós, que é o exagero, é o achar que eu posso fazer o que eu quiser, é que nos traz o pecado. Tá? Então, olha só. Muitos homens de Deus começam bem, tá? Mas terminam mal. Eu estou falando homens de Deus e mulheres de Deus. Começam muito bem, a intenção é muito boa. Mas como as coisas vão melhorando, ele vai começando a elastecer, vai começando a abusar, come demais, compra demais, gasta demais. Dormir que é bom, dorme de menos. Assiste, aí não, agora eu vou zerar a série. E assim por diante. Começa o que era bom, vai ficando ruim, tá? São os excessos. Só que Noé, assim como Adão, errou numa coisa que para a época deles, se fosse hoje, isso seria muito meio que irrisório, mas para a época deles era marcante, era a base da alimentação deles, fruta. Eles erraram a partir dali, né? E não foi porque o fruto era ruim, foi pela forma como usaram, tá? Quem acha, irmãos, que possui coisas sem poderá, que Deus nos dá coisas para que nós cumpramos um propósito dele, vai pecar. E é tudo, tá? Desde a alimentação, de um casamento, até um carro. Você começa a achar que é seu, quando na verdade Deus te deu para você usar com equilíbrio. Aliás, isso é fruto do Espírito. É fruto do Espírito, o equilíbrio, tá? Então, agora uma pergunta. Nós estamos falando aqui do povo de Israel diante, Moisés escrevendo, diante de Canaã, vai tomar, Moisés escreve sobre Noé, começa a mostrar o que aconteceu, mas vem a pergunta aqui, por que Noé se embebedou, ficou nu no meio da sua tenda, o seu filho mais novo chegou, devia ser dentre os filhos aquele mais engraçado, não tem sempre aquele filho que é mais, vem ver o pai, o velho lá tá doido, tá. Esse foi o erro. Tá? Esse foi o erro de Cão. Porque nós perguntamos, por que a pena de Cã? Qual a razão dessa pena tão pesada para Cã? Resposta, irmão. Primeiro, pela propagação do pecado da nudez, que estava contida dentro de uma tenda. E ele quis trazer para fora, fazer conhecer os seus irmãos. É o Zap de hoje. Eu vi, achei graça, quero que outro veja. É uma coisa aviltante, mas eu quero que outro também se avilte comigo. Eu tirei sarro daquela pessoa, mas eu quero também que outro dê risada. Então, nesse caso, era nudez. Além disso, ele zombou da nudez do seu pai, porque ele foi, de forma jocosa, chamar os seus irmãos. E tentou envolver os seus irmãos no mesmo pecado. Então, é por isso que, dentre os filhos de Noé, nós vamos ver daqui a pouco, quando ele vai abençoar, ele profere bênçãos e uma maldição. E essa é a razão bíblica para a maldição sobre aquele jovem. Na verdade, nem sobre ele foi sobre o seu neto. Tá? Seu neto. Então, olha só. Primeiro, resultados da embriaguez.
Olha o que é embriagar-se. Noé não sabia o que estava fazendo. Olha no verso 24. E despertou Noé do seu vinho e soube o que o seu filho menor lhe fizera. Então, quem bebe, perde a noção do que está fazendo. Corrigindo, quem se embriaga, já vai pegando aí, como diz o mineiro do norte de Minas, né? Lá de Teófilo Otoni, aquela região lá, pega refém da palavra, né? Segura a palavra. Noé envergonhou-se e amaldiçoou a geração de seu filho caçula. Ele ficou revoltado. Imagine, coloque-se no lugar dessa pessoa. Coloque-se no lugar. Por quê? Porque os seus outros 2 filhos, no verso 23, tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram ambos sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. Alguém contou para Noé o que os filhos dele fizeram. E é lógico, ele não gostou do que Cão fez. Eu acredito que ninguém gostaria, né? Aí ele profere agora, no verso 25, e diz: Maldito seja Canaã, servos dos servos seja aos seus irmãos. Ora, ele diz: maldito seja Canaã, amaldiçoando o seu neto. Tá? Eu quero que os irmãos entendam aqui que ele está fazendo do seu neto servo dos seus tios e dos filhos dos seus tios, que são os seus primos ou seus irmãos. Aí alguém pergunta, mas como é que ele amaldiçoou alguém que ele não sabia, que não tinha nascido ainda? Lembro mais uma vez, é Moisés quem está escrevendo. Então, originalmente, ele diz, maldito seja a geração que virá depois de ti, porque você plantou uma semente ruim de novo. Assim como Caim plantou uma semente ruim, Cã também estava plantando uma semente ruim aqui. Tá? Agora no verso 26. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Esse nome aqui, que Noé usa, bendito seja o Senhor, quando Moisés transcreve, ele transcreve como Yahvé. Ou seja, o nome supremo de Deus revelado a ele. Assim ele colocou Sem, diferente dos seus outros 2 irmãos, na linhagem da promessa de Deus. E qual é a linhagem da promessa de Deus, pastor? Adão, que vou levantar do teu filho, né? Da semente da mulher, alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, Adão foi o primeiro dessa lista. Sete, que nós vimos lá atrás, que quando nasceu Sete, filho de Adão e Eva, começou-se a invocar a Deus, porque Abel tinha sido morto. Estão lembrados disso? Então, Sete entrou como sendo da linhagem nobre, Noé era outro homem justo, e agora Sem entrou nessa linhagem, e depois vem Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi, até Jesus. Tá? Noé também profetiza que Canaã vai ser servo dos semitas, porque ele diz aqui no verso 26, olha. E seja-lhe Canaã por servo de quem? De Sem. E Sem gerou aos semitas. Quero aqui lembrar mais uma vez. Semita deu origem a Hebe, e Hebe, que gerou aos hebreus, gerou a Abraão, que gerou a Jacó, que é Israel. Então nós vimos no culto passado a respeito desse assunto, como dividir semita de hebreu, de israelita e de judeu também, porque Judá é uma das tribos de Israel. Então está escrito aqui no verso 27 agora para Jafé. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Pronto. Vai ser Canaã servo também. Além de Sem, vai ser servo também de Jafé. Tá?
Por quê? Porque Jafé recebe 3 bênçãos. Que Deus lhe engrandeça, em outras palavras, Noé está dizendo aqui, tenha domínio sobre os territórios, tenha muitas terras, que habite nas terras de Sem. Então Jafé, além de ter muitas terras, vai habitar nas terras de Sem, que são dos semitas, e seus descendentes venham morar nos acampamentos de Sem. Compartilhar da prosperidade dos semitas, entendeu? Que são os judeus. Que Canaã seja seu escravo. Agora vamos, irmãos, ao cumprimento dessas profecias. Primeiro, ela se cumpriu em 3 etapas, né? Primeiro, Canaã foi pai de todos os cananeus. Eles eram mais numerosos, poderosos que os israelitas, mesmo assim foram subjugados e escravizados. E os semitas tomaram de Canaã a terra prometida. Então se cumpriu a promessa de Deus através de uma profecia de um pai. No meio disso tudo, guarda uma coisa com você. Pai e mãe têm palavras com poder sobre os filhos. Portanto, não amaldiçoe. Sempre abençoe seus filhos. Abençoe. Não amaldiçoe, em nome de Jesus. Tá? Agora, segundo cumprimento. Sem se tornou herdeiro das promessas e bênçãos. Aquele por quem o resgatador veio, da descendência santa. Então se tornaram guardiães do culto a Deus, subjugaram os cananeus, e deles vieram os patriarcas até chegar a Jesus. Não se afobe, que eu já vou dizer isso numa linha mais simples de compreender, tá? Mas guarda isso. Terceiro cumprimento da palavra e da profecia de Noé sobre a vida de Jafé, o seu segundo filho. Eles ocuparam a região da Ásia Menor e Europa. E nunca tiveram muito contato com os semitas, não, tá? Porque os semitas ficaram na região ali da África, na região do Oriente Médio, né? Eles nunca tiveram muito contato com os semitas. Até que um semita, Saulo de Tarso, foi pregar o evangelho na Europa e na Ásia Menor. Então os jafitas, olha como é que se cumpre a palavra de um pai. Os filhos de Jafé foram alcançados e abrangidos e hoje habitam nas tendas de Sem. E hoje aqui tem muitos originários de lá, europeus, filhos de europeus, e que hoje são igreja, que entraram na tenda de Sem. Porque até Saulo de Tarso, os jeftitas não tinham contato com os semitas. Mas a promessa de Deus, eu disse isso no início, para quem está ligado. Mesmo quando Deus parece que Ele não está agindo, Ele está agindo. É só questão de tempo. E as suas promessas não falham. Tá? Então, através da igreja, cumpriu-se as profecias de Noé para os jeftitas. Bom, agora vamos para a parte final, para que eu possa fazer um compêndio para vocês aqui. Versos 28 e 29, que vai falar sobre a morte de Noé. Né? Viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. Se ele já tinha 600 quando veio o dilúvio, ele morreu com 950. Então foram todos os dias de Noé, 950 anos, e morreu. Depois desse episódio, né, depois do episódio do dilúvio, Noé ainda viveu para ver os seus filhos se espalhando pela terra e povoando a terra. Tá? Então, irmãos, assim, essa é a forma que morreu o último setita. Vocês não vão ver gente vivendo tanto, 900, 700 e pouco, 1000 anos. Não, aí acaba e começa a regredir. É um ciclo que se fecha aí. Tá certo? Então, esse é o último setita, fechando o ciclo da longevidade. Se fechou esse ciclo na história da redenção. Bom, agora o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte. Garra aqui agora, segura aí, porque eu quero trazer aplicações práticas para vocês, tá? Porque olhando somente aqui, é meio cansativo para algumas mentes que não estão preparadas para receber. Irmãos, Noé, um homem justo,
temente a Deus, alcançou testemunho de Deus, alcançou testemunho da sua geração, alcançou testemunho da sua família e falha depois de ter plantado uma vinha. Guardou aí? E por causa disso, porque ele falhou, só que Deus não falha. O que eu quero que vocês entendam é que talvez alguém diga aí, mas tinha que ser assim, porque senão não ia se cumprir os planos de Deus. Não, irmão. Deus, se o homem atrapalhar, se fizer errado, se deixar de cumprir o propósito de Deus na minha ou na sua vida, Deus usa outro, mas ele vai cumprir o propósito dele. Por isso que às vezes fica longo uma história para chegar no resultado da promessa, porque pessoas falham, mas não Deus falha. E Noé falhou. E Deus consertou a história dele também. Vamos à aplicação prática? Primeiro, visão otimista da natureza, que hoje está acontecendo. De novo, muitas igrejas, isso é algo muito popular. Igrejas, pessoas, professores, palestrantes, todo mundo. Existe hoje no mundo uma tendência de incentivar o crescimento humano com base na força interior. Você consegue, você pode, alguém muito bom dentro de você. Não, tire o melhor dentro de você. Desculpa, vocês vão receber uma notícia agora traumática. Isso é contra a palavra de Deus. Porque nada que tem dentro do ser humano presta. Eu sei que vai traumatizar muito, talvez vindo de outra igreja, ou vindo sempre outro pastor, ou alguém que diz, irmão, nós temos uma semente ruim. Uma semente difícil. Sobrou. Então, não deixe que essa ideia otimista faça de você, porque quando nós deixamos... A Bíblia diz que o avisado vê o mal e se esconde. O tolo passa e sofre a pena. Quem é avisado passa a conhecer. Peraí, dentro de mim não tem coisa boa não, então eu tenho que vigiar todo dia. Agora, quem acredita, então, você é querido, você é lindo, linda, meu lindo, você é bom demais. Irmão, não é. A minha mãe dizia desde que eu era criança, minha avó dizia isso a ela, mas com base na palavra de Deus. Com base na palavra de Deus. Ela falava sobre nós, o que tem no interior. Primeiro eu aprendi que onde tem ser humano, há falibilidade. Eu já aprendi isso. Tá? E ela dizia uma coisa, a ocasião é que faz o ladrão. Às vezes a pessoa nunca roubou, porque nunca teve oportunidade. E nisso, me perdoe, até está sendo transmitido, mas eu vou cifrar quando for falar, mas vocês vão entender. Por isso que muitos entram e ocupam uma cadeira legislativa, judiciária ou executiva, era bonzinho, era gente fina. Mas a semente estava dentro. Apareceu a chance, aí diz quem ele é. Por isso, não se engodem pensando que é o homem que vai trazer o bem para a humanidade. É só Deus. Essa é uma lição, irmão. Noé era justo. Foi o homem que salvou a sua família. Foi o homem que preservou a continuidade da redenção na história. Mas ele pecou. Não ponha sua fé em mim e nem em ninguém. Ponha sua fé em Deus. Quem põe a fé em homens se frustra. Quem põe, não, eu ponho a mão no fogo, vai se queimar. Só Deus é perfeito. Eu sei que parece redundante dizer isso, né? Mas para muita gente isso machuca ainda hoje. Eu sei que machuca. Como é que o pastor diz um negócio desse? Ele não me conhece? Eu não, irmão. Mas Deus que te criou e a sua palavra te conhece. Talvez você só não tenha pecado porque a oportunidade não chegou ainda. Sabe, às vezes Deus coloca... Perdão fazer um comentário à parte aqui. Se o exagero, me dá um toque aí antes. Um comentário à parte. Sabe aquela esposa que chega junto? Aí fala, tadinho do marido dela. Se fosse uma outra mulher boazinha, você ia ver o que ele ia aprontar. Aí Deus põe na corda curta, porque Ele ama. Às vezes é uma luta, às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma perca, uma não proliferação do que se investiu, porque Deus conhece o coração do homem e Ele nos ama. Irmão, tem gente, e não sou eu quem diz não, viu? O apóstolo Paulo, ainda bem que ele escreveu sobre isso, em Coríntios.
O casamento não é para todo mundo. Tem gente que vai errar se casar. É melhor ficar solteiro. Por quê? Porque não consegue dividir. Não consegue perder. Então, o que eu estou querendo trazer com isso é que o mal está dentro de todo ser humano. Então não vem com esse negócio de otimismo, não. Mas eu sou, o fulano de tal é muito bonzinho, boazinha. Ah, sabe fulano de tal? É excelente, eu queria que ele fosse meu pastor. Bota ele no lugar do pastor para você ver. Sim, todos pecaram. Todos pecaram. É por isso que foram destituídos da glória de Deus. Mas Deus enviou Jesus, e em Jesus que está a glória de Deus em nós. Sabe aquele hino? Eu estava cantando antes de sair de casa. Assenta-te no trono do meu coração, Pai. Esse lugar é teu, Senhor. Irmão, todo dia coloca Deus sentado nesse trono, porque o dia que ele não tiver, tem outro que quer entrar. Presta atenção nisso. Segunda aplicação prática. A Bíblia é realista a respeito da natureza humana, tá? Noé é mais um exemplo de como o pecado corrompeu a raça humana. Quando eu falo raça humana, aí você fala eu, tá? Noé é mais um exemplo de como o pecado corrompeu a raça humana. Pois é. Fica firme aí. Enquanto você souber disso, você vai estar atento para deixar Jesus ir te curando. Não se justifique. Deixa ele te justificar. A Bíblia não esconde, mas ela relata o pecado de muitos e grandes servos de Deus. Tá? Nós estamos falando aqui de Noé, um excepcional servo de Deus, mas pecou. Moisés, grande servo de Deus, mas adulterou e assassinou. Eu não estou querendo chocar vocês. Eu só estou querendo chocar. Tá? Então, é só isso. Para que a gente compreenda. Porque eu tenho visto, irmãos, que quando nós não lemos a palavra de Deus, a gente vai começando a se encher de direito. Deus me deu. Deu para quê? Para cumprir um propósito dele. Não é porque você é o bambambam. Não é porque é melhor. Ah, graças a Deus, criei os meus filhos. Criou como? Dê graças a Deus. Não força não, senão ele segura. E vou dizer uma coisa para vocês. Os homens e mulheres que mais serviram a Deus, ou tinham espinho na carne, ou tinham alguma coisa de Deus. Por quê? Deus sabe que pode colocar. Porque não é todo mundo que aguenta. Então, Pedro diz, Tiago diz, e Paulo, de certa forma, também. Se dê por feliz quando for testado por Deus, quando a tribulação te pegar. Porque você é amado dele. Ele sabe que pode confiar em você, que você vai ser exemplo para os outros. Porque senão a gente pensa, não, mas está vendo? O pastor disse aí, por isso que o Bonfim, por isso que a gente manca de uma pena, é porque ele é ruim. Não, não é porque ele é ruim, não, é porque ele aguenta. É porque ele aguenta. Tá? Então, Abraão pecou, Davi adulterou e assassinou. Falei Moisés, mas é Davi, viu? Perdão. Você e eu somos descendentes, herdamos essa natureza pecaminosa. A inclinação do nosso coração, da nossa mente, do nosso desejo é sempre ir contra Deus. Quer ver uma coisa? Se Deus falar para você coisa boa, eu vou te dar tal bênção, você já começa, cadê Deus? Cadê? Não, você não disse que ia dar? Ah, no mínimo foi teu profeta que errou. Ah, tá vendo? Já começa. É a natureza humana, é ruim. É ruim. Tá? Se não houver a graça de Deus e a interferência desse Deus maravilhoso na nossa vida, irmãos, nós não conseguimos ou seremos levados ao pecado, sem sombra de dúvida. A transgredir os mandamentos, a violar as leis de Deus. E, finalmente, quem peca, acabou de ser citado aqui, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, né? Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Mas o salário do pecado é a morte. Então nós precisamos de Jesus, de sua redenção, do seu poder e do Espírito Santo para viver aqui. Eu vou dizer de novo, nós precisamos do Espírito Santo para viver, até para orar. Nem orar a gente sabe, nem pedir a gente sabe.
Esse exemplo de Noé, irmãos, eu passei rapidamente aqui para que vocês vissem, ele é muito claro para nós. E desde aquela época, naquela época não tinha internet, não tinha série, não tinha K-drama, não tinha... como é que é o outro que luta com K-drama lá? Os coisas coreanos lá. Motorama, dorama, isso. Não tinha... irmão, eu nunca vi uma época para ter mais lançamento de filme, a gente não consegue acompanhar. Esses dias fui fui com o meu filho para ver o lançamento de mais um filme da Marvel. É um atrás do outro, irmão. E se você não prestar atenção, pastor, é pecado? Não, não é pecado. Mas quer te embriagar. Não é vinho, mas quer te embriagar. Quer que você exagere. Quer que você erre na dose. Nunca vi uma época, irmão, vou falar a verdade para vocês. Quando eu era criança, adolescentes faz tempo, hein? Para beber refrigerante, irmão, era só em festa, nem final de semana. E eram uns coisas de litro. O maior medo para não quebrar o gargalo na hora de abrir. E vinha tudo cheio. A gente ficava se lambendo, né? Eu me lembro, irmãos, eu tratei de um problema uma vez. Olha, para vocês verem. Não tinha nada e já gerava problema. É o ser humano que é ruim. Eu tratei de um caso de uma família que o marido comprava refrigerante. Os meus filhos e minha esposa veio, vai lembrar de quem é. Um homem pio, temente a Deus, mas começou a apertar o dinheiro. Quando ele comprava refrigerante, como ele tinha vários filhos e filhas, ele entrava num cantinho para tomar um refrigerante com a esposa. Só que aí uma das crianças viu. E começou um conflito em casa. Olha, irmão, que coisa. Não, parece brincadeira, já vi tudo. Por quê? O exagero no reter. Uma outra pessoa, o homem da casa, tinha casas de aluguéis, dinheiro no banco, nunca comprou uma mobilete para andar, guardando, no fim da vida. No fim da vida. A filha que ficou cuidando, administrando, colocou ele porque ele tinha dinheiro, se não tivesse dinheiro, os filhos iam cuidar. Mas como ele tinha dinheiro, juntou, mandou ele para um asilo. No asilo ele queria saber do dinheiro. Como ele não estava perdido da mente, davam dinheiro de papel para ele, sendo enganado. Irmãos, quando nós começamos a pensar que nós temos, o pecado entra. Quando um pastor começa a pensar que ele tem poder sobre a igreja, o pecado entra. A tentação entra, a queda vem. Tá? Isso qualquer pessoa. Então nós precisamos da graça de Deus. Terceiro ponto, aplicação prática. Também nós... Agora eu vou falar sobre vinho. Pensava que eu não ia falar, né? Suco da vide. Eu deixei para falar meio pro finalzinho aqui, para você estar mais amaciado, mano. Tá cansadinho um pouco, para não vir com tanta violência. E talvez até porque o nosso companheiro, amigo do vinho, nesse momento, tivesse que sair, né? Nós vemos... Tem algum problema, irmãos, em ingerir bebida alcoólica ou fermentada? A Bíblia proíbe? Eu vou perguntar uma coisa. Essa vocês vão saber. A Bíblia proíbe correr a 220 por hora? Mas é seguro? Tem quem corre? Hã? É lícito, mas não convém. A Bíblia proíbe comer. Irmão, vamos fechar, vamos ser sinceros. Você sentar ali num Bob's ou pegar um X-Bacon com uma Coca-Cola, está proibido? Mas tem risco? Ó, pelo menos umas duas cabeças diz que tem. Tá? Porque, irmãos, o pecado está no exagero. Agora,
A Bíblia é muito clara quando fala que a embriaguez é perigosa. Aí ela é claríssima. Aí o que a pessoa faz? Não, eu vou beber aqui, só é aniversário de casamento. Eu vou tomar aqui, estou em Campos do Jordão, está frio. Um vinho quente, só para provar. Irmão, se você provar, pecou, eu não vejo base bíblica. Agora vai um eu. Pode ser que você seja igual eu, mas não sabe ainda. Eu não posso com bebida alcoólica. Até um remédio, um biotônico Fontoura. Descobri isso depois, porque as minhas irmãs tomavam biotônico Fontoura, estava tudo bem. Eu tomava biotônico Fontoura, já ficava. Caldo de cana para alguns, porque para mim já não pesa. Caldo de cana, para vocês terem uma ideia. Quem foi policial aqui já sabe disso. Você tomou o caldo de cana, dos próximos 5 minutos, tranquilo. De 5 a 20, que é 15 minutos, tem uma janela de embriaguez. Se você soprar o bafômetro, está embriagado. O teor alcoólico está lá em cima. Mas é pecado? Não, não é, irmão. Mas bebe demais para você ver. É que esse aí passa rápido, né? Mas se você deixar ele num cantinho lá, ele vai fermentar. Assim, não, eu guardei um caldinho de cana. Quando eu fui beber era outra coisa, eu continuei bebendo. Aqui nós temos um homem de Deus, irmãos. O Rui já aproveita, né? Aqui nós temos um homem de Deus. Aliás, era o único justo da época dele, tá? Que caiu exatamente nesse ponto. Abusou do vinho. Só que quem abusa da bebida, a bebida abusa dele. E o vinho abusou dele. Então, quem abusa, irmãos, quem abusa do vinho de bebida alcoólica, traz consequências sobre sua vida. Tá? Então, desde como Noé ficou nu em público, algumas pessoas praticam imoralidade, outros vêm gritar na igreja, outros ficam violentos com a esposa, tá? Outros cometem crime, dizem coisas que vão se arrepender, fazem coisas que vão se arrepender, como acontece no carnaval, geram filhos que depois se arrependem, ficam com pessoas que é uma... Eu vou antigo porque já morreu, tá? E está lá na orla de Búzios. Vê uma Brigitte Bardot, mas depois que passou o efeito, mas que monstro era esse? Às vezes nem era uma mulher. Né? Às vezes nem era uma mulher. Eu estou sendo bem claro para vocês entenderem. E acaba manchando a sua vida, manchando o seu caráter. Agora, é importante também citar, irmãos, que tem alguns esportes e algumas músicas que levam a isso. Por isso que eu sou tão direto falar para os irmãos, irmãos, escolham o que vai colocar diante de vocês. Pode ver, tem uma música originária brasileira que ela sempre vem acompanhada de uma bebidinha. Aí a pessoa acaba trazendo e transforma em hino na igreja, mas fica meio... Então, cuidado com isso. É pecado? Irmãos, eu não estou dizendo que é pecado. O exagero disso é que é pecado. Porque também, vale dizer aqui, que os maiores fascínoras que surgiram no mundo, na Primeira e Segunda Guerra, eram colecionadores de arte moderna, ou de arte contemporânea, desculpe, e de música até sacra. Mas aquele amor e querer uma gana tão grande faz mal. Tá? Quarta aplicação. Se por um lado Deus entregou a Noé todos os frutos da terra, e se ele entregou, ele permitiu, inclusive fazer vinho, que é uma coisa boa, tá? A Bíblia sempre olha para o vinho, como eu falei aqui, como uma coisa boa. Quando vocês veem, vinho é símbolo de alegria. Só que, deixa eu parar um pouquinho aí. Alegria demais. Você suporta alguém que brinca toda hora? Ele se torna inconveniente. Tá? A mesma Bíblia que fala tão bem do vinho, fala dos riscos e o perigo da embriaguez, que eu já falei aqui no culto passado.
Em Provérbios está escrito, não atente, ou seja, cuidado, atenção quando o vinho dança no copo para vocês. Ele é como uma serpente belicosa que quer picar você. Sommelier sabe disso, né? Ele trata com moderação. Então a palavra de hoje, irmão, é moderação, é equilíbrio, é domínio próprio. É o que faltou no velho Noé. 600 anos, embriagado, ficou nu na tenda, passou vexame, ainda causou a maldição de uma nação. Bom, a abstinência não é obrigatória na Bíblia, tá, irmão? Mas talvez seja o caso de alguns. Tá? Se eu não tenho controle, nem comece. Porque nós podemos nos colocar em uma posição de vergonha, de embaraço, inclusive para o Evangelho. Já imaginou, irmão? Deixa eu ser mais direto com vocês. Você está na sua casa, aí eu digo isso, falo, não, pastor, mas bebe só um pouquinho, pastor, porque o pastor não faz mal nenhum, porque as pessoas têm costume disso, né? Elas têm costume de falar, isso é bom, mas é bom para você, querido. E não é só vinho, não. Para mim, leite faz mal. Desde 6 meses de idade me deram leite, graças a Deus, né? No meu caso. Sem piolho, sem verme, sem osso quebrado. O médico disse para minha mãe, moça, não fique revoltada. Minha mãe ficou indignada, começou a dar não, e eram os leites. Meu filho não toma leite. Eu falo, moça, leite para criança é o humano. O outro é para o bezerro. A gente bebe como come qualquer outra coisa aí, como bebe refrigerante, como bebe café. Não tem necessidade. É um gosto. Seu filho não vai ter problema nenhum. E realmente, irmão, minhas irmãs todas tiveram verminoses, pegou piolho. Eu pegava, estou sendo sincero, tem uma irmã que congrega comigo, minha irmã Marta, a Verônica. Eu pegava, às vezes minha mãe colocava elas assim, um pano branco, para tirar, porque na escola pegava, né? Eu pegava, colocava na minha cabeça, morria tudo. Verdade. Eu ficava, minha mãe vinha com remédio de verminose, eu quero. Não, você não precisa não, meu filho. Agora vamos trazer para o vinho. Você não bebe vinho? Você está bem. Você que bebe vinho, não força o outro a tomar não, cuidado com o teu filho. De repente você pode beber na frente do seu filho e ele vai ser um alcoólatra. Muito cuidado. Pode amaldiçoar como não é o seu filho. Tá? A quinta aplicação prática, e é a penúltima, tá? É também a respeito da nudez. Veja a seriedade com que Deus trata a nudez humana. Ela foi reservada apenas para o casamento. A pornografia, irmão, em todas as suas formas de aparecer, de ser, ela afronta a dignidade e a honra da raça humana. Tá? Por quê? Porque a raça humana foi feita à imagem e semelhança de Deus. Não é só o vinho, não. Esse texto aqui deixa claro, irmãos, que Deus leva a sério a nudez humana. Aliás, se você prestar atenção, desde o Éden, né? Quando o pecado entrou, eles viram que estavam nu. Tentou se esconder, porque nudez traz vergonha. No passado, mais ainda, hoje não, né? Vê na Europa. Eu fiquei horrorizado quando fui lá, e não era nem agora esse tempo todo, mas quando eu fui na Serra Nevada, lá, na Espanha, e também ali em Madrid, o pessoal que vem, irmãos, da região ali de Noruega, Dinamarca, até Inglaterra também, por causa daquele verãozinho que para nós aqui é inverno. As mulheres são praticamente desnudas. Os homens nos parques assim, um fazendo topilagem. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu falei, não, a Europa é assim mesmo, pastor. O povo aqui é desenvolvido. Eu falei, desenvolvido? Deus não... Aí a gente fala, não, mas eu quero estar junto com esse povo. Não, irmão. Quem agrada o mundo não agrada a Deus. Deus trata a nudez com seriedade. Tá? Olha só. Deus agiu para que a justiça fosse executada sobre alguém que viu, se deleitou, explorou e divulgou a nudez. Nós podemos dizer que Cã, vamos dizer numa linguagem, foi o pai da pornografia, né? Ou tentou ser, né? Ele criou, foi o primeiro a contemplar a nudez e saiu para contar. Então isso é muito sério
porque atinge pessoas. E ninguém gosta disso. Tá? Na sua sã consciência, não. E por último, a última aplicação prática. Também uma palavra aos jovens, tá? Que tem pais que não andam nos caminhos do Senhor, que fazem coisas erradas, faz coisa pior que Noé. O texto nos ensina que você, jovem, você também, irmã, que é casado com pessoas que às vezes não é cristão, ou você também, irmão, que é casado com alguém que não é cristã e faz coisa pior do que Noé fez. Nós não precisamos concordar com as práticas da pessoa, com a palavra dela, mas deve tratar com respeito e honra. Tá, filhos? Principalmente os filhos. E no que for possível, proteja, como Sem e Jafé. Ore por eles quando for possível. Dê um bom testemunho de Jesus. Essa é uma aplicação prática desse texto aqui. O filho que abençoa é abençoado. O filho que trata de qualquer jeito, pode colher. Senão ele é sua descendência. O fato dos seus pais, dos nossos pais pecarem ou errarem, não dá o direito de desrespeitar ou tratar mal, mas sim orar. Com carinho de filho, né? Com amor, com respeito. Quem sabe Deus pode usar você para abençoar o seu pai ou o seu cônjuge ou a sua família, que tanto te persegue. Aliás, hoje uma irmã, nós estávamos aqui falando no templo, e eu achei interessante. Eu vi na hora que ela falava aquilo, Deus falou para mim, eu vou dar uma bênção, eu vou frutificar, eu vou dar nova chance. Porque quando nós aprendemos a honrar pessoas, nós estamos honrando a Deus. Então, finalmente, eu quero concluir, irmãos, dando graças a Deus, porque Ele nos fez habitar nas tendas de Sem. Nós temos aqui pessoas, eu vou encerrar, porque eu notei que essa fase ela é mais difícil, e o capítulo 10 seria um pouco mais difícil a compreensão, mas diria, como surgiu e proliferaram as culturas e os povos, né? Mas exige um pouco de raciocínio, então pode cansar os irmãos. Eu quero louvar a Deus, porque, na verdade, nós compreendemos e compreenderíamos melhor até nos dois próximos capítulos, mas nós vamos, numa outra fase, falar a respeito dessa dispensação, que Deus não pensa como pensa o homem, que o Senhor, nós somos diferentes, de raças diferentes, de povos, de tribos diferentes, e nós tínhamos a maldição sobre as nossas vidas. Eu nem poderia estar falando aqui, mas Deus nos comprou, nos lavou, nos livrou, por causa da bênção de 2 filhos fiéis. Mesmo que um recebeu maldição e proliferou maldição por muita gente, mas hoje nós temos aqui, que se nós formos observar, irmão, esse povo que mais perturba Israel, sempre perturbou Israel, são filhos de Cão. Vocês vão ver os babilônios, os egípcios, os assírios, filhos de Cão. Tá? De Cão. Agora, e Deus não deu eles a Israel. Muito pelo contrário. Israel foi escravo deles. Mas Canaã recebeu a maldição. Então Canaã perdeu a terra, perdeu tudo. Tá? É interessante isso. Quando Deus escolhe alguém, não sou eu, é Ele que escolhe. Ele faz. Então que Deus em Cristo vos abençoe, vos dê da sua graça, e que vocês tenham aprendido pelo menos uma lição. Vou sair contente daqui se aprenderem isso. Nós não somos bons. Todos pecamos. Mas a misericórdia de Deus é quem nos coloca num lugar como esse. Amém, queridos? E eu quero profetizar sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Olhe para as coisas boas. Eu tenho dito isso para muita gente, irmão. Não profetize mal. Tem gente que profetiza mal contra a sua vida. Eu não consigo mesmo. Nada acontece de bom para mim. Eu sou doente. Não, diga que está doente. Mas que não que é. Eu tenho uma doença. Não, irmão, não tenho uma doença, pelo amor de Deus. Porque o Senhor já levou isso. Mesmo que a doença te perturbar, mas ela não vai te dominar, porque ela não é tua. Então profetize sobre a sua vida. Tenha palavras abençoadoras a respeito de pessoas. Porque às vezes, irmãos, nós não conhecemos. Mas alguém que a gente amaldiçoa aqui, que tem uns motoqueiros, vou falar a verdade, tem uns motoqueiros que, né, meu Jesus, né? Meu Deus. Mas não amaldiçoa ele, não.
Porque de repente é filho de um irmão, alguém que vai te socorrer em algum lugar. Eu vou dizer uma coisa traumática para vocês, mas real. Às vezes que eu fui internado, eu fiz 3 cirurgias de rim. Sabe quem melhor me tratou como enfermeiro? Homossexual. Por isso que eu não ajo com raiva. Eu digo, mas sempre eu digo, está errado. Mas não amaldiçoe. Você não sabe quem vai encontrar lá na frente, nem quem seu filho vai encontrar. Às vezes é aquela pessoa que fala, tomara que morra lá na frente. E se você vier logo atrás? E se era alguém que ia te trazer algum benefício? E eu quero dizer para vocês, finalmente, eu encerro mesmo. Está cheio de filho de crente nesse Brasil. Ore, irmãos. Ore. Eles estão perdidos por causa de bebida, de droga, de funk, de adultério, de roubo. Mas ainda há esperança, porque a igreja ainda está aqui. A igreja está aqui. Vamos abençoá-los para a glória de Deus. Amém, queridos? Deixa eu orar por você.